Alô Brasil, estamos de volta para mais uma aula de cálculo e nós veremos agora finalmente esse tal negócio de séries, ok guys? E o que é isso? Já comentamos, já discutimos, já introduzimos, já demos ideia, então vamos à definição. Guys, quando nós vimos as ideias sobre séries, nós vimos como uma soma infinita. É uma soma infinita. Mas há algo escondido aqui que provavelmente não foi percebido. Que é o quê? O fato de que você tem uma quantidade infinita de parcelas. Se você listar as parcelas uma ao lado da outra, você tem essa primeira parcela, segunda, terceira, quarta. Você percebe que, na verdade, as parcelas constituem uma sequência. Então, olhar para a soma infinita pode ser vista por um outro ponto de vista, como sendo a soma dos elementos de uma sequência. Se você pegar, por exemplo, a sequência aqui, 1 sobre 10, 1 sobre 10 ao quadrado, bom, e aí se segue com as demais potências de 1 sobre 10, você percebe que esta soma aqui infinita nada mais é do que a soma dos elementos dessa sequência. E a gente pode ir mais além, vindo para cá, que essa soma infinita, você pode perceber, que é também soma dos elementos de uma sequência. De qual sequência? A sequência 1 sobre 2, 1 sobre 2 ao quadrado, 1 sobre 2 ao cubo, ou seja, essa soma é a soma dos elementos das sequências das potências de 1 sobre 2. Aqui também, soma dos elementos da sequência constituída dos números naturais. Essa soma aqui é a soma dos elementos da sequência 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, que a gente já até discutiu. E então, essa aqui, tá, guys? Então você pode, se você parar para pensar e analisar, era algo que estava implícito, escondido, e provavelmente você não percebeu, que a soma infinita nada mais é que a soma dos elementos de uma sequência. E essa é a maneira que nós vamos definir série. Série é a soma... Deixa eu apoiar aqui para escrever direito. Série é a soma dos elementos de uma sequência. Daí, aqui, guys, eu vou colocar uma sequência, digamos, uma sequência AN. Vou colocar 2 pontos para colocar aqui como seria essa soma dos elementos da sequência AN. Então, se tem uma sequência AN, a gente vai somar, começa com o primeiro. Opa, A0 é A1, tá, guys? Vai ter a situação que a gente vai trabalhar com A0. Começa com o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro, e aí vai. Então você está somando o primeiro elemento da sequência, mais o segundo, mais o terceiro, mais o quarto, o quinto. Como a sequência nunca termina, a soma também nunca termina. E então, guys, essa soma é o que a gente chama de série. Então, eu esqueci de colocar aqui, né? É a soma dos elementos de uma sequência, mas o que é essa soma? Esqueci de colocar, perdão, aqui. Deixa eu ter que apagar aqui e escrever de novo. Não, eu vou fazer assim para ter. Coloca assim. A soma dos elementos de uma sequência AN é chamada de série. Ok? E essa soma aqui, guys, tem uma notação. Essa é a notação, nossa famosa notação do somatório. Nós já conhecemos. Já que isso aqui é uma soma, pode ser simplificado pelo somatório. Aqui nós estamos somando os A's, então eu coloco aqui A's, com subíndices que estão variando. Então, já que os subíndices variam, eu coloco aqui uma letrinha para indicar que ele varia. E ele varia de 1 até... 1, 2, 3, sem fim. Então, para indicar que ele varia do 1
e adiante, sem fim, eu coloco aqui do 1, indicando começando no 1, e como não tem fim, eu digo que eu estou somando até o infinito e coloco o infinito aqui. Então esta é a notação para a série. Mas aqui eu coloquei a palavra notações, porque além dessa notação, aqui para a série, vou colocar aqui, aí, a gente pode representar também de maneira simplificada, simplesmente assim, guys, sem precisar colocar o índice embaixo e o infinito em cima. Então quando a gente vê essa notação, na maioria dos casos já vamos subentender que se refere à série, portanto vai até o infinito. Observe que aqui não diz onde o i começa. Quando não disser, vai ficar implícito que começa no 1, ok, guys? E no 1, tem situações que não começam no 1, mas aquele contexto vai estar claro pra gente, ou vai estar dizendo, ou porque fica muito claro porque não começa no 1. Ok? Opa, deixa eu ajeitar aqui. Tá. Então, vamos ao próximo conceito desse nosso conteúdo. Vamos falar das famosas somas parciais. O que são as somas parciais? Guys, agora que a gente começou a falar das somas infinitas, que são as séries, nós precisamos descobrir como é que faz esse cálculo de soma infinita. Porque manualmente não vai. Manualmente é assim que eu digo. Como se eu vou somar infinito, eu tenho que é uma soma que nunca para. Então, se você for executar essa soma que nunca para, você nunca conseguirá fazer isso porque a soma nunca para. Ou seja, eu tenho que desenvolver algum meio, algum método de conseguir essa soma. Então, como fazer isso? Então, a gente tem uma estratégia para fazer isso. E para elaborar essa estratégia, nós vamos primeiro falar das somas parciais. O que são as somas parciais? O termo parcial se dá a entender, dependendo da situação, como algo que ainda não é definitivo, parcial, ou que é temporário, ou que ainda falta mais coisa, parcial. Assim como tem as notas parciais de vocês, que é porque não fechou ainda o período, que senão teria a nota final. Resultado parcial, quando você tem um resultado parcial, é porque o resultado ainda não finalizou, ainda falta mais coisa para ter o resultado. Então, as somas parciais são uma certa quantidade de somas. Como não finalizou, já que tinha que ser até o infinito, são somas parciais. Okay? Então, por exemplo, se você pegar o A1 e somar com o A2, vou me referir à série AN, aí, tá, guys? Série AI. Às vezes a gente vai colocar AN no lugar do I. Muitas vezes a gente vai colocar assim, ó. Na verdade, salvo engano, a gente vai trabalhar mais com AN no futuro. Ok, considerando uma série AI, para a série AI você tem que somar A1 mais A2 mais A3 até o infinito. Se eu somar só os dois primeiros elementos, então eu tenho apenas uma soma, que não é série, mas é uma parte da série, e portanto é uma soma parcial. Para indicar que eu estou somando esses dois primeiros elementos, eu chamo isso de S2. S de soma e o 2 porque são os dois primeiros. E aí, se eu somar os três primeiros, eu vou ter o que a gente chama de S3. Então, S3 é o A1 mais A2 mais o A3. E tá faltando o S1, né, guys? O S1 seria a soma só do primeiro termo, ou seja, só ele, sem somar. Então, observe que ao fazer isso, eu estou construindo uma nova sequência. A sequência dos SIs, S1, S2, S3. Eu posso fazer, por exemplo, pular aqui para o S5 ou o S7. Eu vou colocar o S7 para vocês. Quem é o S7? O S7 é o A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4 mais o A5 mais o A6 mais o A7. Ou seja, a soma dos 7 primeiros termos, que é o A7. De modo geral, você pode ter o SN, que eu vou colocar aqui. Quem será o SN? O SN, ora, S2 é a soma dos dois primeiros, S7 dos 7 primeiros. Então, SN será a soma dos N primeiros termos da série. Como assim N, professor? N representa um número qualquer, pode ser 5, pode ser 10. Então, eu vou colocar aqui a soma dos primeiros termos.
o primeiro, mais o segundo, mais o terceiro. Como eu não sei qual é o valor do n, eu não sei exatamente onde eu teria que parar, então por padrão a gente coloca uma reticências, indicando que tem um bocado de quantidades aqui, não sei quantas, mas que vai até o último termo, que é o AN, que tem que corresponder esse N com esse N aqui. Então, guys, isso que a gente tem aqui é chamado a soma parcial da nossa série. Soma parcial, que é a soma parcial dos N primeiros termos. E é esse SN que vai nos ajudar a descobrir o valor da série quando tiver, que será a discussão do nosso próximo tópico bem aqui. Ok? Deixa eu ver se tem alguma coisinha mais para falar aqui. Acredito que não. Então vamos continuar. Guys, no debate que a gente teve anteriormente, nós falamos de quê? Nós falamos de séries. Nós vimos que tem séries que tem certo valor numérico, tá aqui, ó, 17/3. Nós vimos que tem séries que não faz sentido. Nós vimos que dá infinito. Mas a questão é, como é que eu sei se uma série tem um certo valor ou não? E se eu tiver, como é esse cálculo? Como é que eu somo até o infinito? Como é que nós somamos infinitas parcelas? A ideia por trás eu vou colocar aqui. Como é que eu calculo o valor de uma série? Eu vou pegar uma série aqui, somatório de AIs, do 1 até o infinito. O que é isso? Isso aqui é a soma, é o A1, mais o A2, mais o A3, e aí vai sem parar. Como é que eu calculo essa soma? É isso que nós precisamos descobrir nesse momento. Para a gente descobrir isso, nós vamos recorrer a uma técnica muito conhecida lá do cálculo 1, que vocês devem bem recordar que quando a gente queria fazer contas no infinito, inclusive a gente fez isso integral, e a gente não sabia, a gente não tem problema. O limite diz para nós, não tem problema. Se quer fazer conta no infinito, não sabe, sem problema nenhum. Faça a conta até um valor aleatório n e passa esse n para o infinito. Pronto, você tem infinito. É isso que o limite nos diz. Então, partindo desse princípio, eu posso pegar essa soma, fazer isso aqui, ó. Eu vou somar 1 mais A2 mais até uma certa quantidade n. Certa quantidade n, não sei que quantidade é essa, 100, 200, n. Aí eu pego esse n, eu pego essa quantidade n e passo o limite para infinito. Eu vou enfatizar, embora não precise, eu vou enfatizar aqui embaixo do nosso limite. Pronto. Guys, se eu jogar o n para o infinito, significa que essa minha soma está indo para o infinito. A soma está indo para o infinito. Então o valor do limite é o valor da soma infinita. Por isso que eu passo o limite. E esse é o valor da nossa série. Acontece que, se vocês lembrarem bem, vocês já viram isso aqui. Vamos colocar aqui. O que é essa soma do A1 ao AN? É exatamente esse aqui. Do A1 até o AN. Ah, mas só tinha um A3 aqui, não tem. Lembre-se que depois do A2 tem que seguir o padrão, já que tem as reticências. Então aqui tem o A3, tem o A4, para no AN. Então, esse fator, que é esse fator, essa soma de várias parcelas, ele é o SN. É o SN. Vou colocar aqui SN. A moral da história é que nossa soma dos AIs é o limite do nosso SN. E o SN é uma sequência. Ou seja, nós transferimos a responsabilidade da série para um limite de sequências. Por isso que a gente estudou o limite de sequências anteriormente. E isso pode ser reescrito de outra maneira. Eu vou colocar aqui, ou pode ser reescrito da seguinte maneira. A soma dos AIs com i de 1 até infinito pode ser reescrito da seguinte maneira. Você, ao invés de somar até o infinito, você pega os AIs, soma até um certo n e passa o limite para n tendendo a infinito. Pronto.
Guys, nós temos o valor da nossa série. A maneira de calcular, a definição do que é a nossa série. Então, a série em si, o valor dela é esse limite. Nós temos um porém bem grande, por sinal. Nós vamos já debater esse porém. Mas antes de debater, eu tenho que colocar bem aqui, colocar em azul, que não foi colocado, que esse nosso SN é a soma dos AIs. Aqui só tenho soma vários AIs. Quando eu falo AIs, guys, eu falo A com subíndice I, me refiro. Com I variando do 1, esse subíndice varia do 1, 2, 3 até o N. Então coloca aqui a variação final. Variação final. Ok. Qual é o porém grande que tem aqui? O porém grande é o seguinte: esse limite nem sempre vai existir. E é fácil de ver, porque isso aqui é uma soma infinita. Nós já debatemos somas infinitas. Nós já vimos que tem soma que nem sequer faz sentido. Então aquele limite lá não vai nem fazer sentido. Portanto, esse limite aqui, apesar de ter colocado como limite, ele pode existir ou não. Quando ele existir, aí a nossa série vai ter um número, e é quando a gente chama de série convergente. Se ele não existir, a série é divergente, é o que nós vamos escrever. Se, aí eu vou já colocar aqui, definição. Perceba, tá, guys, que isso aqui é o limite das somas parciais, uma vez que isso aqui é o nosso SN, é as nossas somas parciais. Então vamos à definição. Definição: se existir o limite das somas parciais, que é os SNs, existe o limite das somas parciais, então a série AN é convergente. Só um detalhe, guys. Quando a gente fala em existir limite, a gente se refere a dar um número. Se o limite não der um número, é um tipo de divergência. Ok? Se o limite der infinito, não é um tipo de existência de limite, é apenas um tipo de divergência. Então, quando a gente se refere a existir o limite, aquela sequência, nós nos referimos a dar um número. Então, o limite deu um número, o limite, a nossa série é convergente. E escrevemos. Tem uma simbologia para isso. Nós escrevemos isso aqui, guys. Nós pegamos a nossa série. Aí, eu botei a N. Eu vou acabar trabalhando mais com a N. Deixa a N mesmo. A N aí, tanto faz. Mas nós dizemos que a série é menor do que o infinito, indicando que ela converge. Então, esse símbolo aqui, eu vou até destacar. Cadê? Isso aqui será destacado. Para indicar, quando a gente quer dizer que a série é convergente, a gente vai escrever isso aqui. Pegue essa série e diz que ela é menor que o infinito. Então, dizer que ela é menor que o infinito indica que ela é convergente. Mas isso é um símbolo, não estou dizendo que ela é menor que o infinito. É uma simbologia, ok? E caso contrário, não tem mais, vamos para a página, ainda lá na definição. Vou escrever aqui em cima. Caso contrário, vou escrever direitinho. Se o limite das SNs não existe, então a nossa série é dita ser divergente. Deixa eu escrever direito. Opa, apertei o botão aqui. É dita ser divergente. É dita ser divergente. E escrevemos. Guys, eu quero chamar a atenção, muita atenção, que isso aqui é uma simbologia. Eu não estou dizendo, não é para interpretar isso que a série é infinito. Não interprete.
ok? Não interpretar. Isso aqui é um símbolo indicando que a nossa série diverge. Não vai interpretar dizendo que ela é infinito. Porque ela divergir não sempre significa que o valor dela é infinito. Então, interpretar isso como um símbolo, ok? Pode ser ocultado esse mais aqui. Interprete como um símbolo. Na verdade, é até bom não colocar esse mais. Vou escrever aqui, ó, com letras bem grandes. Simbologia ou notação. Não é para interpretar ao pé da letra. Ok? Então, esse é o conteúdo da nossa aula. Ela é bastante teórica. Existiu limite? Converge? Não existiu? Diverge. E nossa próxima parte da aula será constituída de exemplos. Ok? Thanks.